Fala galerinha, beleza com vocês? Professor Edizio Júnior e vamos aí a mais uma aula de Sociologia. Espero que vocês estejam bem e que vocês curtam essa aula, que seja algo que mexa com seus instintos. Vamos à nossa aula de hoje. Então pessoal, nosso tema de hoje aí vai ser sobre distinguir o instinto de cultura, tá? Tema bem legal, bem atual. Espero que vocês gostem da nossa aula de hoje. Vamos lá. Então vamos entender um pouco sobre o que é instinto, falar uma transição entre os homens e os animais, para depois chegarmos no contexto do que é cultura. Então a gente vai falar sobre alguns pontos como o que é o instinto, o que diferencia o homem com os animais, o que é a cultura e o princípio da cultura. A gente vai falar sobre esses assuntos aqui, que vocês irão entender e compreender um pouco mais aí para a vida de vocês. Então olha só, instinto. Instinto é o quê? É algo inativo ao ser vivo, um tipo de inteligência no seu grau mais primitivo. Então, o instinto não é uma ação simplesmente, ele é uma inteligência, só que ela é uma inteligência bem primitiva que qualquer ser vivo no planeta possui, tá? Então, olha só, como que eu defino o instinto? Eu defino da seguinte maneira, ó. Podemos definir como uma inteligência comum a qualquer ser vivo, como ato de sobrevivência. Então, qualquer animal no planeta, ele gera um instinto. Por quê? Porque é pelo instinto que esses animais eles vão sobreviver, é pelo instinto que eles vão viver, eles vão se criar, eles vão se gerar suas vidas e tudo mais. Então, eles precisam do instinto. E o ser humano também precisa do instinto. Só que o instinto, né, quando não trabalhado do que nós entendemos hoje, ele se torna uma inteligência primitiva que faz você agir por nem emoções, é por razões do universo. Então, um exemplo, um animal, ele corre atrás de um outro animal. Então, se você for agir com instinto primitivo, se você vê um outro ser humano, você vai sair correndo atrás dele porque você não gosta dele. Quer dizer, não dá para ter essa questão do instinto. Não dá para levarmos o instinto. Hoje, falamos que instinto é aquilo que você sente, aquilo que você está passando. Tipo, eu estou sentindo, é um instinto. Mas o instinto aqui no contexto é o ato da sobrevivência, aquilo que eles fazem como natural. Tipo, então hoje o homem não vive por instinto, ele vive por uma inteligência racional. Então olha só, a evolução do instinto humano, né? Então quando já se encontrava mais avançado em sua caminhada, né, o homem, o ser humano, ele passou a valorizar o quê? Os sentimentos. Sentimentos é a forma oposta dos instintos, porque ele passa agora a sentir e não mais somente a reagir a estímulos. Então aquele negócio, né? Você age porque você sentiu, não porque você teve um estímulo a algo. Então você não faz tudo que está na sua cabeça. Primeiro você pensa, você reproduz, você cria um cognitivo e depois você vai e avança e faz. Tá? Isso se chama sentimento. Então, olha só, temos que compreender que o ser humano não abandonou o instinto, ele não deixou o instinto para trás e evoluiu e o instinto não faz mais parte dele. Ao contrário, ele simplesmente aprimorou ele com as relações de dois pontos: as sensações e as emoções. Sensações, aquilo que ele está sentindo. Então, o instinto, um exemplo: se você sair na rua e estiver ventando muito gelado e estiver uns 10 graus, um vento forte e 10 graus, você vai sair como na rua? Você vai colocar uma camiseta regata, uma blusa, um short e o que você vai colocar para sair na rua? É a sensação. E a emoção? A emoção é aquilo que ele está passando a sentir. Dentro da neurociência, né, tem algumas questões que falam sobre ações primárias, como raiva, medo, alegria, felicidade, né, alegria e felicidade no mesmo contexto, sentimentos de dúvida ou de preocupação, são alguns sentimentos que são primários. Então, todo mundo tem eles, independente de qualquer coisa. Um exemplo: se você estiver num lugar e algo muito ruim acontecer, você vai ter medo como qualquer outra pessoa vai ter medo. A diferença do medo é como nós sentimos e como através dos instintos nós trabalhamos ele. Então,
O que é o instinto animal? O instinto animal é, se ele vê uma cena que gerou medo nele, ele vai criar logamente ou automaticamente uma reação de autodefesa. O ser humano, se ele cria um instinto de medo, ele vai calcular o medo, ele vai fazer uma preceptação do medo para saber se aquele medo realmente é algo perigoso ou simplesmente é um medo, mas que ele pode enfrentar e seguir sem nenhuma preocupação. Então, olha só, o instinto humano ele passou a ser aprimorado. O homem ele aumentou essa inteligência. Ele saiu do instinto primário e passou para uma inteligência mais avançada, mais cognitiva. Então, esse instinto aqui, agora ele está carregado por três coisas: sentimentos, sensações e as emoções. Beleza? E olha só, aí vem o conceito de instinto. Vamos conceituar ele. O instinto ele é um elemento de sobrevivência dos animais e dos homens. Então, eu e você somos seres animalescos que temos instinto para sobreviver. Se você vê um carro vindo na sua frente, o que você vai fazer? Ficar parado? Você vai dizer para ele para ou você vai sair da frente do carro? O seu instinto automático de sobrevivência vai fazer você correr da frente daquele carro. Lógico, você só vai ficar na frente do carro se você for uma pessoa que estiver desafiando aquilo. Mas na sua mente, você sabe que você deveria correr. O seu instinto está falando, corre, corre, corre. Você tem duas escolhas, ouvir o seu instinto ou ouvir o seu raciocínio e achar que o carro vai parar. Normalmente, 99% das pessoas no planeta, elas seguem os instintos dela. Elas vão correr da frente do carro para não serem atropeladas. Por quê? É um meio de sobrevivência. Tá? Então, mas vamos entender um pouco mais do instinto. Ó. O instinto ele é formado a partir das experiências vividas, dos confrontos e respostas a essas situações dadas. Então, o instinto ele foi criado pelas experiências. Vamos dizer, alguém foi num lugar e aquilo foi ruim. Aí você vai chegar para outra pessoa e falar, olha, aquele lugar é ruim. O dia que você tiver um filho, um exemplo, você vai falar para o seu filho, filho, aquele lugar é ruim. O filho do seu filho, o seu neto, vai ter aquele lugar como um lugar ruim. Por quê? Foi uma experiência vivida. Então o instinto ele é experiências. Vamos dizer, aquilo machucou, matou, fez alguma coisa, o outro não vai fazer. Um exemplo, um dia um homem olhou para uma montanha ou para um penhasco e pensou, será que se eu pular eu fico vivo? Ele era o primeiro homem a fazer aquilo. Ele não tinha noção se ele ia viver ou morrer. Ele pulou e morreu. O segundo chegou, olhou e viu aquilo, falou, opa, esse cara pulou e morreu, eu não vou pular. Quer dizer, experiência vivida, o confronto de respostas às situações dadas. O primeiro teve uma resposta, qual? A morte. O segundo teve uma resposta, se eu pular eu vou ficar igual ele. Então eu não quero ficar igual ele. Então meu instinto fala, não fique igual ele, faça diferente, não pule. Mas por que ele não pulou? Porque ele sabe que ele vai morrer? Mas como que ele sabe que ele vai morrer? Ele já pulou e morreu para saber? Não. Alguém já viveu essa experiência. Então ele tem uma resposta àquela situação que foi dada para ele. Se você pular, você vai morrer. Por quê? Porque um dia alguém na história pulou e morreu. Fato. Não tem argumento. Então, opa, volta lá. Volta lá. Então o instinto ele é passado às gerações posteriores como modo de sobrevivência. Um passa para o outro e assim por diante. Então olha só, o homem ele desperta os instintos a partir das reações a certas emoções. Então a raiva, ela te desperta alguns instintos. A alegria te desperta outros instintos. O instinto, ele é uma reação a algo. Então o homem ele começa a ter as emoções como estímulo de reação para os instintos. Os animais, por sua vez, eles não respondem a emoções. Eles respondem a estímulos. Então a pessoa que fala assim, meu cachorro está emocionado. Não, seu cachorro ele age por estímulo. Se você chegar e apontar lá um ossinho para ele, ele vai ficar feliz, vai ficar pulando. Ele está emocionado? Não, ele está agindo por um estímulo. Qual estímulo? O estímulo de um osso. Se você chegar e fizer alguma outra coisa que aquilo para ele gera raiva, ele vai ter um outro sentimento, a raiva. Só que o cachorro tem emoções? Não, porque ao contrário de um animal, o ser humano inteligentemente aprendeu a dominar as emoções.
Ele aprendeu a dominar o campo das emoções. Então, o nosso cérebro, na nossa cabeça, o nosso cérebro, ele é dividido entre a parte racional, esquerdo, e emocional, direito. Então, você tem o cognitivo da inteligência racional e o cognitivo da inteligência emocional. O ser humano aprendeu a trabalhar a inteligência emocional. Por isso, ele desperta instinto por reações a certas emoções. Ele aprendeu a ter instintos para cada emoção. Um cachorro, você pode pegar um osso, um exemplo, brincando assim, vamos dizer, se ele não estiver muito atento e tal no estímulo dele, você jogar esse osso no lugar, ele vai pular e pode ter um penhasco, ele pular no penhasco e cair no penhasco. O ser humano, você vai jogar, ele não vai sair correndo atrás de um osso, atrás de uma bola, de alguma coisa, para ir. Apesar que tem uns seres humanos hoje em dia que saem correndo atrás de qualquer coisa na rua que voa, porque ele tomou um relo e acha que tem que pegar aquilo de volta para ele, né? E aí ele sai correndo na frente de carro, pulando muro, pulando penhascos, pulando um monte de coisa, achando que ele é o super-homem, né? Uns acham e outros pensam que são, né? Porque fazem coisas que nem a lei da física acreditaria. Mas por que eles fazem isso? O instinto é a emoção. Não posso perder meu pipa, eu vou correr até o final. Aquilo é uma emoção. Só que essa emoção, ela é racional? Não. É uma emoção inteligente? Não. Esse ser humano se comparou a um animal qualquer que corre atrás de um objeto. Professor, você está julgando? Não, cara. Para e pensa. Você jogou um objeto para o cachorro correu. Eu jogou um objeto para o ser humano correu. Logo o cachorro e o animal, logo o cachorro como animal e o ser humano como animal são iguais. Se você refuta isso, tudo bem, mas estude e você vai ver que o estímulo foi o mesmo. Ele não agiu por emoção, ele agiu por estímulo. Diferente do ser humano racional que vai pensar. Ele pensa, pô, o pipa foi embora. Quanto que custa? Ah, custa X reais. Pô, beleza, vou pegar X reais, vou comprar outro pipa e vou soltar pipa. Ao invés de custar a minha vida para pegar aquele pipa. É ação não racional, mas também emocional. Instinto versus inteligência. Agora que o negócio fica mais pesado. Olha só, o homem não deve mais em sua etapa atual, né, hoje, se deixar dominar pelos instintos. Então olha só, eu não devo me deixar guiar pelos meus instintos. O que são instintos? Vontades, desejos primatas, desejos que sucumbem a qualquer natureza humana. Por quê? O instinto pode ser convertido em inteligência, seja ela cognitiva, seja ela emocional. O instinto pode ser convertido em inteligência cognitiva e em inteligência emocional. Quando o indivíduo consegue agir movido pela vontade e pela decisão própria. Então ele age pela vontade e decisão própria. Ele decide fazer aquilo. Ele opta em fazer aquilo. Ele não faz por um estímulo. Ele não faz por uma reação que foi dada. Ele faz por uma decisão. Aquela atitude. Tudo bem? Então olha só. Segundo Sigmund Freud, né? Freud, o pai da psicanálise, Freud, o cara que fala sobre a mente humana e sobre o comportamento humano, o indivíduo ele age por seus instintos quando está na busca do prazer próprio. Então, o homem não deve mais, em sua atual etapa da vida, ser dominado pelos instintos. Mas Freud fala, olha, quando você vê um indivíduo agindo na busca do prazer próprio, é porque ele está sendo dominado pelo instinto. Então, o indivíduo que age por instinto, ele está buscando o prazer próprio. Lembra que eu falei do rapaz lá correndo atrás de uma pipa? Aquela pipa tem um alvo para ele, o quê? A geração do prazer próprio. Ele fala, é minha pipa, é minha identidade, é o que eu sou. Ele vai atrás do prazer próprio. Aquilo pode não ter valor para ninguém, mas para ele tem um prazer. Aquilo tem um significado. Então ele vai atrás. Porque ele acha que se ele perder aquilo, ele vai perder parte da vida dele. Ele vai perder a existência dele. Então ele age na busca de um prazer próprio. Então olha só. Ou até mesmo controlado por ações repetitivas de algo. Aqui eu já tiro aquela teoria do pipa e coloco uma outra teoria. Qual teoria, professor? A teoria do toque. Ou a teoria da mania. A
Pessoa que tem mania de ficar igual eu, às vezes assim, ó, levantando o óculos. Isso aqui é instinto, porque às vezes eu tô sem óculos, eu tô assim, ó, sem óculos. É um toque. Não, lógico, você não é um doente mental. Você não é um. Não. Você não tem problema psíquico. Você não tem problema intelectual. Você tem simplesmente um instinto. Por quê? Porque você começou a praticar tanto aquela ação que aquilo se tornou repetitivo. A pessoa que toca na maçaneta. Por que ela toca na maçaneta 3, 4 vezes? Ela fala, eu tenho que fazer isso. Não é porque ela tem um problema cognitivo, é porque em algum momento da vida dela, ela criou aquele estímulo e ela criou aquilo como uma prática. E isso se tornou parte da existência da vida dela. Então, ações repetitivas ou ações em busca do prazer próprio, isso são todas coisas geradas pelo instinto. Porque enquanto você não fizer aquilo, você não vai conseguir se concentrar como ser humano. Você perde o controle racional, perde o controle emocional e se torna um animal. Segundo Freud, tá? Não segundo eu. Segundo Sigmund Freud, o pai da psicanálise, o cara que criou a teoria sobre que o homem tem um cérebro e ele pode controlar esse cérebro de duas partes, ou intelectualmente ou emocionalmente, depende qual delas ele quer usar. Beleza? Entendeu? Nada contra qualquer coisa dessas. Tudo bem? E aí a gente dá continuidade na seguinte questão: qual? O homem e os animais. Poxa vida, homens e animais são seres bem legais, bem bacanas, bem interessantes. Por quê? Segundo a neurociência, né, a ciência que estuda o cérebro, aponta que o cérebro do homem moderno é semelhante ao dos primatas e bem parecido com os dos animais de estimação. Professor, mas meu cérebro não é igual ao de um primata lá de trás ou não é igual ao do meu cachorro em casa. Então, fisicamente não, mas nas estruturas neurais de impactos ou chamada de sinapses neurais, né, que são as construções. Então pensa assim, eu tenho um neurônio e aqui eu tenho outro neurônio. Quando você tem uma ação ou algo que acontece, um estímulo, ele começa a reproduzir uma sinapse. Sinapses são linhas que vão ligar ele a outro neurônio. Eles começam a reproduzir e esse outro começa a receber. Essa sinapse ela vai aumentando até o ponto que ela expande e começa a fazer sinapses com outros neurônios. Por quê? Quando ela se expande, ela cria uma outra linha de sinapse. Eu tenho uma linha aqui, uma linha. Quando ela se expande, ela se rompe e essa linha se torna duas linhas. E ela começa a se expandir e se torna outras linhas. Isso se chama sinapses neurais. Os homens modernos, os homens primatas e o animal doméstico desenvolvem o mesmo padrão de modelo de sinapse. Professor, como que chegou nessa conclusão? Simples, para chegar no padrão de neurociência, o estudo é feito com rato. Um rato é um animal domesticável. Então, automaticamente, comparou o homem com o rato. Mas que todos os estudos neurais de comportamento, primeiro é feito com rato, com macaco, com cachorro, com algum ser animalesco, e depois eles falam, porque foi assim com o rato, assim também será com o ser humano. Olha a ideia dos caras, né? Mas beleza. Então dá para comparar que o cérebro humano ele responde igual ao cérebro de um animal de estimação. Por isso que as pessoas falam, mas o meu cachorro, o meu gato, ele é um ser tão próximo de mim. Não, não é próximo de você. É que você criou sinapses com ele que gerou um cérebro muito parecido. Duas coisas podem estar acontecendo. Ou seu gato está se tornando igual a você, ou você está se tornando igual ao seu gato ou seu cachorro. E os dois resumem uma coisa: neurociência. Instinto humano com instinto animal. Entendeu? Segundo Freud ainda, né, há dois modelos básicos de instintos. O Eros, que é na esfera da vida, que é para criar e construir, e o Thanatos, que é na esfera da morte, para destruir ou desfazer. Então você tem dois estímulos que vão gerar instintos. Um instinto
um estímulo pode gerar um instinto de criar, de inovar, de fazer, de acontecer, e outro estímulo pode gerar instintos de destruir, de quebrar, de desfazer, de matar. Então, exemplo, uma pessoa quando ela mata, ela pode matar por instinto, ou ela pode matar por vontade, ou ela pode matar por inteligência, mas no contexto ela teve um instinto. Ninguém mata outra pessoa se não for por um instinto. Ela matou a sangue frio. Não, ela teve um instinto. Ela teve algo que a estimulou a fazer aquilo. Eu falo isso por estudos neurais sobre uma mente perigosa de um assassino psicopata que seja, e a mente de uma pessoa que matou outra pessoa por autodefesa. As duas mataram, as duas tiveram um estímulo. Lógico, contrário, que esse aqui já estava trabalhando esse estímulo para que ele aumentasse e ele pudesse ter controle sobre esse estímulo. Esse aqui nunca trabalhou esse estímulo, então esse estímulo foi fora de controle, foi chamado de autodefesa. Ele teve que reagir, mas não por estímulo próprio, porque ele se autodefendeu, foi automático, sem vontade própria. O outro pegou essa autovontade própria e começou a dominar sobre ela. Ele usou a inteligência e conseguiu entender: se eu controlar o meu instinto, eu controlo todos os meus afazeres. Então ele foi inteligente, só que a inteligência dele foi para a morte, não para a vida. Essa é a diferença entre a inteligência. Um assassino, ele é um inteligente para a morte. Um cientista, ele é um inteligente para a vida. Simples, fácil, rápido e básico. Muito básico. Entenderam isso? Beleza. Vamos agora à cultura. Olha só, cultura. O que distingue o ser humano dos animais é a cultura. O que diferencia você do seu cachorro da sua casa? Cultura. Por quê? Enquanto você senta na mesa, come no prato, pega talher, pega garfo, você tem todo um processo para se alimentar lindo e maravilhosamente. O seu cachorro, ele detona tudo que está na frente dele. Então você tem cultura e o seu cachorro não tem cultura. Entendeu isso? Cultura é o que nos diferencia dos animais. Cultura são padrões, são hábitos que a gente estabelece como comportamento. Tá? Então, cultura pode ser o elemento considerado como fundamento para a construção da vida humana. A nossa vida humana em sociedade e tudo mais só existe porque existe cultura. Só o ser humano possui cultura. Professor, os animais possuem cultura? Não, os animais possuem instinto. Lembra lá? O instinto é algo que foi criado para ele poder viver e sobreviver durante a vida dele. É instinto. O animal observa o outro e faz igual ao outro. Ele vive de instinto. O ser humano, ele possui cultura. O ser humano, ele constrói uma cultura. Ele constrói um desenvolvimento para a vida cultural dele. Quer dizer, diferente do animalzinho que está lá na casinha dele, vivendo pela cultura dele. Você é um ser humano, você não é animal. Para com isso, entendeu? Você tem cultura, você tem compreendimento daquilo que você faz. Um cachorro, ele mordeu uma criança. Instinto. Um ser humano mordeu uma criança. Problemas neurais e mentais. Deu para entender, né? Então, a função da cultura, olha só. A cultura tem como função predeterminar o comportamento e atitudes humanas. Então fala assim, olha, todo mundo tem que ir para a praia com roupa de praia. Ninguém vai chegar na praia lá de terno e gravata e falar, vim tomar um sol, tomar um banho do mar. Se você vê um ser indivíduo desse na praia dessa maneira, você vai falar, mano, esse cara não bate bem das ideias. Esse cara tem uns neurônios a menos. Esse cara tem um cérebro de cachorro. Só pode. Porque ele vai agir igual um animal. Mas professor, não, tudo bem, ele pode fazer isso porque ele quer ser o diferentão. Só que sendo o diferentão, ele ainda consegue criar um comportamento de atitude humana. Por quê? Ele tem resposta porque ele está fazendo aquilo. Alguém já perguntou para um cachorro por que o cachorro mija no poste? Alguém já perguntou para ele por que ele faz isso? Pergunta para ele, por que você mija no poste? Ele não vai saber te responder. Agora pergunta para um ser humano por que ele vai da praia de terno e gravata.
Ele vai saber te responder, porque ele tem inteligência, ele tem cultura. A cultura que vai gerar padrões de comportamento e formas de expressões como a comunicação. Eu estou falando com você agora e você está me ouvindo porque nós geramos entre nós um padrão altamente cultural. Por isso nós temos essa expressão de comunicação, seja ela pela fala, pelos gestos, pela escrita, pela audiovisualidade, por qualquer coisa. Nós criamos mecanismos e padrões de comportamentos para tudo. Se você for começar a observar, você vai ver que tudo na sociedade é um padrão de comportamento. Lado de ir, lado de vir, conforme tem que ser, como as pessoas andam, como as pessoas se postam. Quer ver um padrão de cultura? Olha, o seu corpo tem que ser dessa maneira. Você tem que ser dessa maneira. Você tem que pensar dessa maneira. Olha, as pessoas lá fora fazem isso e você faz o quê? Então você pensa, pô, se o cara lá fora faz isso, eu faço isso aqui, então eu tenho que fazer igual aquele cara lá de fora. Por quê? É o padrão cultural. Você começa a observar e começa a fazer igual. Aí você vai falar, eu não sigo tendência de ninguém. Desculpem te dizer, parabéns, bem-vindo à sociedade. Fato social, coesão social, generalidade, o antagonismo da sociedade, os fatos, os elementos, a coesão, tudo isso é um estudo sociológico que diz, no final de tudo, algo maravilhoso. Você é condicionado pela sociedade. Antes de você nascer, o mundo já existia. Você simplesmente só vai seguir os padrões de comportamento que a você foram estabelecidos. E de forma tão irracional que você vai fazer isso e nem vai perceber. E é por meio da cultura que se constroem o quê? Sociedades. As pessoas se socializam, criam sociedades porque elas criam o mesmo padrão cultural, pilares da cultura. Mesma cultura, mesma moeda, mesma linguagem, mesmos padrões de comportamento, mesma história, mesmas tradições. É um padrão, vamos dizer assim, que igualitário, iguala as pessoas como seres humanos. Por que você olha e fala, nossa, aquilo ali é um ser humano? Você não fala, nossa, que animal. Porque ele tem cultura. Quando você chama alguém de animal, simplesmente você está rebaixando essa pessoa ao nível primata de instinto. Você não está ofendendo ela. Simplesmente você está falando para ela, olha, você não está usando o cérebro e sim o instinto. Pare de usar o instinto e use o cérebro. Xingar alguém de animal não é uma ofensa. Ofensa seria xingar o animal de pessoas. Comparar ele com pessoas. Aí você fala, poxa vida, isso é uma ofensa, porque ele não pensa. Ele não sabe o que ele está fazendo. Ele simplesmente vive de instinto. Enquanto ser humano, ele pensa. Entendeu, né? Isso aí. Esse microfone está querendo sair, eu quero cair hoje toda hora. Vamos lá, conceito de cultura. Olha só, o conceito de cultura ele é bem legal. Por quê? A cultura ela é a base para a existência de uma sociedade. Então, toda sociedade é construída por cultura. Ponto. Segundo, a cultura de massa é quando uma cultura é transmitida à grande maioria dos indivíduos e se torna um padrão de vida. Então, a cultura se torna uma cultura de massa quando ela passa a ser praticada pela maioria das pessoas. Um exemplo, o sinal para pegar o ônibus, sentar enfileirado na escola, os carros, né, ter um padrão de ir pela direita e vir pela esquerda, né? Se você for observar a rua, esse é o padrão. Os carros vão pela direita e voltam pela esquerda. São padrões de comportamento. O lugar de um sentar, o lugar de outro sentar. São padrões de comportamento que vão sendo colocados, aplicados. A sociedade, por determinação dessas regras e leis, ela vai seguindo automaticamente, sem se questionar, sem se perguntar por quê. Se tornou um padrão de vida. Quando algo se torna um padrão, aquilo se torna natural e se torna como se fosse existente a vida toda. E olha, às vezes pode ter sido criado ontem, mas virou um padrão hoje, parece que já tem há 1000 anos, e você pensa, como que o mundo inteiro viveu sem isso? Vivendo. Simplesmente vivendo. Cultura pode ser padrões de comportamento e hábitos de vida, como também pode ser mercadoria e produtos de comercialização. Pode ser comportamento e hábitos do seu dia a dia. Também cultura pode ser como produtos e comercialização. Você pode consumir produtos como ensinos,
conhecimentos, um livro, roupas, carros, celular e tal. Tudo isso são níveis de padrões culturais. Quer dizer, quem tem mais acesso tem mais valor. Quem tem menos acesso tem menos valor. O que determina que o cara é pobre? Ele não tem dinheiro, professor. Não, ele não tem cultura. Porque se ele tiver cultura, ele deixa de ser pobre. Porque a pobreza é a falta estrutural de cultura. Lógico. Você vai falar, aí o dinheiro? Então, o dinheiro é a construção cultural, porque o cara que aprende a ter cultura, ele cria mercadoria e ele vende essa mercadoria, ele começa a comercializar essa mercadoria e começa a ganhar dinheiro e começa a fazer aquela ideia dele se tornar uma ideia rentável. Hoje em dia, no mundo de hoje se chama stand-up, né? Ele tem uma stand-up, quer dizer, ele cria uma ideia inovadora que vira uma empresa que vai valer milhões amanhã. Ele era um cara pobre, que ganhou cultura, inteligência, chegou a algum lugar. Parabéns para ele. Mas o problema é quando a pessoa não quer a cultura. Ela estagna naquela posição e fala, eu não consigo sair do lugar. Esse é o grande problema. Por quê? Olha só. Cultura deixou o campo dos hábitos e costumes e passou a ser mais mercadológica, mais marketing, com o advento do capitalismo. Então, com a chegada do capitalismo, né, nos tempos modernos, a cultura deixou de ser um comportamento, um padrão, uma regra de pai para filho e tal, e hoje se tornou mercadológica, se tornou marketing. Hoje o que você mais vê no mercado é marketing, marketing, marketing. Olha, se você fizer isso, você vai alcançar isso. Se você fizer aquilo, você vai alcançar tal coisa. Pessoas de sucesso pensam assim, pessoas pobres pensam assim. O marketing da mercadoria. Como você está comercializando e vendendo aquela ideia. Hoje as pessoas não compram mais produto, elas compram ideias. Tá? Você vai aprender isso no segundo ano do ensino médio. A gente vai falar sobre a indústria cultural e a massificação e tudo mais. A gente vai falar sobre essas produções e você vai entender um pouco mais. Só entenda uma coisa, que a estrutura social, ela é uma formação cultural. Então como que a gente pode finalizar tudo isso aqui hoje? O instinto, ele é o padrão primitivo do homem, mas ele está lá dentro. Só que o homem criou uma inteligência tão aprofundada que ele passou a ter um controle sobre o instinto e passou a ter um domínio sobre ele. E esse controle que o homem passou a ter sobre o instinto diferenciou ele dos animais. Só que essa diferença do homem com os animais, pelo controle do instinto, ele passou a criar algo chamado cultura. Então, por causa do controle da inteligência do instinto, o homem se diferenciou dos animais e passou a criar cultura. A partir do momento que o homem passa a criar cultura, ele passa a criar um padrão de comportamento existencial. Por isso que o ser humano, ele continuou crescendo, expandindo e evoluindo, porque ele criou a cultura. Beleza? Muito obrigado aí pela sua participação na aula de hoje. Espero que você tenha entendido. Não fique bravo comigo pelos exemplos que eu usei, porque são os exemplos mais clássicos, mais simples e mais básicos. Mas espero uma coisa de vocês. O quê? Que vocês desenvolvam a sua inteligência cognitiva e emocional e se torne um ser real. Beleza? Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado pela sua presença. Até mais.